Além da questão do prazo da licitação em si, houve alguma outra ajuda ou promessa de ajuda por parte do governo para facilitar a empresa ganhasse alguma questão relativa ao contrato, qualificação técnica da empresa? Foram pedidos em algum momento, né, para poder dizer, pô, preciso que você mude tal cláusula, preciso que você faça tal ajuste, preciso que você revise tal ponto, mas nunca conseguiram, porque eles não tinham o nível de influência, ou seja, a institucionalidade lá funcionava. E o governo, o Palácio não tinha o nível de influência para poder entrar a discutir detalhes técnicos, né? Então a única coisa que ele conseguia era o discurso político de manter o prazo, porque ele gostaria de ele ser o beneficiário de haver tomado essa decisão e ter adjudicado, ter dado essa obra. E o pagamento dos 35 milhões chegou a ser efetivado, né? Não, não foi feito integralmente, justamente por isso, porque como todo o processo, né, terminou e não foi da forma que deveria ter sido conduzido, por conta dessa falta de capacidade deles de influenciar a proinversão e por conta desse atropelo que, afinal, né, terminou se dando pelos prazos efetivamente muito curtos, nós terminamos pagando 20 milhões dos 35. E nossos argumentos para não chegar a pagar os 35 era justamente isso, que não se tinha conseguido fazer as modificações que nós havíamos solicitado e que os preços haviam sido ruins, e que afinal ele havia saído do governo e nos deixou com um problema tremendo, né? E uma responsabilidade gigante de executar a obra, certo? Em condições que não eram as mais adequadas. E como é que foi feito esse pagamento de 20 milhões? Esse pagamento ele foi feito através do nosso departamento de operações estruturadas, né? Que aqui se chama departamento de propinas. Eu comentei, né, da necessidade de fazer esses pagamentos com o pessoal que trabalha com o Hilberto Silva, né? E eles entraram em contato com o pessoal da Masrav e acordaram os contratos, acordaram todo o mecanismo, tiveram as contas e todo esse processo. E eu, na verdade, na época não tive acesso a nada disso. Depois é que eu fui informado que havia um sistema, que era o sistema Drauzio, que foi um sistema que foi identificado já agora no processo investigativo, que eu pelo menos não tinha conhecimento. E aí soube que tudo isso estava registrado lá, e que havia o número das contas, o número a data, valores das remessas, o objetivo, o projeto e todo esse detalhe. Esse setor de propinas, quando o senhor acionou diretamente o Hilberto Silva ou algum funcionário específico, algum nome? Eu acionei diretamente o Hilberto Silva. E aí o senhor já sabia que deveria proceder dessa forma, que já era assim que funcionava? Não, na época foi uma conversa com o Marcelo. Né? Com o Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht. Aí, o Marcelo Odebrecht que recomendou que o senhor... Eu fale com o Hilberto Silva e seguramente ele deve ter autorizado a Hilberto Silva, pelo lado dele, a ceder esse pagamento.